Oi, gente, estamos de volta e vamos dar continuidade a esse tema também super polêmico. Depressão. Ao meu lado, Dr. Ivan Barenboim. Começa agora, Lisa, leve e solta. Doutor, no vídeo anterior nós conversamos, fizemos uma iniciação do que é realmente a depressão. Agora a gente vai falar dos traumas. Traumas, o senhor falou no vídeo anterior que traumas de infância, traumas de... não necessariamente de infância, né? Pode ser outros tipos de traumas. Como, por exemplo, cita alguns pra gente. Para além de infância? Além de infância. Por exemplo, traumas de guerra, a pessoa volta da guerra, vê um monte de coisa, fica com traumas. Um estupro, um assalto, uma tentativa de homicídio, enfim. Coisas que, enfim, são tudo comuns isso na nossa... causa... Tudo isso pode causar um trauma. E quando eu me referi a traumas de infância, talvez o nome mais técnico seria traumas de desenvolvimento. Que às vezes a pessoa ela não tem um trauma, tipo, foi estuprada, ou colocaram uma arma na cabeça dela. Mas ela tem, por exemplo, uma negligência materna, ou tem um bullying contínuo na infância. Isso são traumas de desenvolvimento. Esses traumas de desenvolvimento, eles afetam muito a psique da pessoa, e às vezes afetam inclusive o físico, tá? Tem alguns estudos muito legais, muito bem feitos, mostrando que em inglês se chama ACEs, que esses traumas de desenvolvimento, eles aumentam muito o risco da pessoa ter depressão, doenças autoimunes, câncer ao longo da vida. Entendi. Tá? Então, é bem importante que a pessoa trate esses traumas, faça com que esses traumas já não sejam mais relevantes para a psique dela. No caso, tem traumas que se tratam mais rápidos ou depende muito do paciente? Também tem isso? Chega algum caso aqui no seu consultório e fala, olha, a gente consegue tratar isso em 2 meses, em 1 mês, o senhor consegue ter essa dimensão, não? É difícil precisar, tá? Exatamente o tempo. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, se você usa as técnicas certas para tratar traumas, você tem uma grande chance de rapidamente resolver, tá? Então, por exemplo, vou te falar de 2 técnicas que eu uso bastante aqui. Tem a hipnoterapia, que é uma terapia com hipnose. O que a hipnose faz? Ela ajuda a pessoa a se conectar mais com o subconsciente. E a partir daí a gente consegue fazer uma regressão. Como é que funciona essa regressão? A gente ajuda a pessoa a revivenciar o trauma, seja trauma maior ou um trauma de desenvolvimento. Só que agora a gente ajuda a pessoa a revivenciar aquilo se sentindo bem, ou se sentindo de maneira neutra. A regressão trabalha, então, um pouco a espiritualidade? Não tem nada a ver? Eu sei que tem terapeutas que trabalham com regressão de vidas passadas ou coisa assim. Não é isso que eu estou falando, tá? Isso já é uma coisa que sai do escopo, na minha opinião, da psiquiatria, tá? Entendi. Mas o que eu estou falando é fazer uma regressão para o trauma, tá? Qual é a diferença entre lembrar e fazer a regressão? Quando você está fazendo uma regressão, a pessoa se conecta mais com aquele momento. É mais uma revivescência daquele momento. Você vai falar, pô, mas eu vou vivenciar aquele momento ruim? Ótima pergunta, né? Ótimo questionamento, uma coisa que muita gente pergunta. Realmente, se você for só revivenciar e não fizer nada, não usar nenhuma técnica que possa fazer com que você revivencie de outra maneira, é ruim, tá? Você está reforçando a via neural ligada àquele problema. Sim. Mas se você revivencia e faz com que ajuda a pessoa a se conectar com esse momento, só que de outra maneira, que outra maneira? Sem, por exemplo, o pânico, o medo, sem as sensações corporais, principalmente ligadas àquele evento, você desconecta a emoção e as sensações corporais do evento, aquele evento já deixa de ser um trauma. Ele já não afeta mais a pessoa de maneira subconsciente. E os medicamentos hoje, temos alguns medicamentos novos, né? Sim, tem que medicamentos pode estar ajudando. E quais os tratamentos novos? Assim, para traumas não tem medicamento, tá? Só fechando essa questão do trauma. Então, é importante a pessoa saber. Tem medicamentos que podem até ajudar com sintomas? Tem, mas não medicamentos que vão resolver o trauma, tá? Então, como que resolve o trauma? Hipnose, EMDR, que é uma terapia baseada em movimentos oculares, que eu também uso aqui. Para a gente poder dar uma ilustrada. Basicamente é o seguinte, você trabalha com imagens do trauma e faz com que a pessoa faça movimentos oculares relativamente rápidos. Esses movimentos oculares, eles mimetizam o sono REM. Já ouviu falar do sono REM? Rapid Eye Movement, movimentos oculares rápidos.
quando a gente dorme, a gente faz esses movimentos. E quando você faz isso, você ajuda a processar o trauma também, tá? Então é uma outra técnica bem eficiente, tem bastante evidência científica É usada bastante. para apoiá-la. Eu acho que é muito menos usada do que deveria, mas ela tem bastante evidência científica, tá? Então essas são as duas formas de tratar traumas. Agora, voltando para a depressão em geral, que, vamos dizer, o trauma é só um dos fatores que pode levar à depressão, aí você tem... Eu falei no outro vídeo sobre medicamentos, falei sobre fitoterápicos, nutracêuticos, terapias convencionais como terapia cognitivo-comportamental. Existem outros tratamentos mais avançados, vou falar agora de casos mais refratários, tá? Ou seja, a pessoa não responde bem ao tratamento convencional. E o que fazer, então? O que fazer? Então, a gente usa cetamina. Cetamina é um remédio que é antigo, mas a indicação para a depressão é nova. Ele é um anestésico originalmente, mas há cerca de 10 anos atrás se descobriu que ele tem um bom efeito antidepressivo. Então se usa ele por via endovenosa hoje em dia, em doses bem baixas, tipo 10 vezes menos do que a dose anestésica, e ele tem um efeito bem diferente dos antidepressivos convencionais. Ele atua em outras vias neurais, etc. E como ele é aplicado? Hein? Por via endovenosa. Sim. É uma infusão. Tipo, toma um sorinho na veia com cetamina. Tá, então não dói, nada? Não, nesse sentido não. O paciente bem tranquilo. Pode ter alguns efeitos colaterais na hora, como um pouco de náusea, o que a gente chama de sintomas dissociativos, que é uma sensação de estar meio fora do corpo, enfim. Mas é algo que é revolucionário na psiquiatria, na minha opinião, porque é uma droga que tem um mecanismo de ação completamente diferente. Ela pode resgatar uma pessoa de um quadro de querer se suicidar para a pessoa ficar bem em horas, tá? Diferente dos outros antidepressivos convencionais. Mas, claro, nada é para todo mundo, tá? Não, sim. Então funciona, não é uma coisa também fácil de achar, né? Não. Hoje em dia está cada vez mais ficando mais, assim, mais médicos estão começando a trabalhar com isso. Mas então o que eu quero dizer assim, a gente chega na farmácia, a gente não vai... me passa. Não é assim. Esse remédio é vendido só para clínicas, tá? Entendi. Então essa é uma opção que eu acho que é boa, tá? Tem uma opção que é a estimulação magnética transcraniana, que também é um aparelho que você coloca voltado para o cérebro da pessoa, que emite estímulos eletromagnéticos, e esse estímulo, ele atua em certas áreas do cérebro que estão relacionadas com a regulação do humor. Tá? E aí você regula melhor essas áreas do cérebro e ajuda na depressão. Isso também tem evidência científica. E a eletroconvulsoterapia. Que também Que aí já é uma coisa um pouquinho mais agressiva. Seria assim, a última opção, que é o famoso eletrochoque. Tá? Então a gente vai falar sobre eletrochoque no próximo vídeo. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @LisaGomesRepórter, www.blogdalisa.com.br. Se quer ficar por dentro de todas as notícias, entra lá no nosso blog. Sigam a gente também, o doutor, né? O doutor que está lá também nas redes sociais, no Instagram também. Sim, tem o Dr. Ivan Barenboim, né? Dr. Ivan Barenboim no Instagram. E o consultório fica aqui em São Paulo, né? Isso. Exatamente aonde, doutor? Na Teodoro Sampaio, aqui em Pinheiros, perto do Hospital das Clínicas. E no Facebook, clínicaohrpsiquiatria.com. Psiquiatria, né? Sigam também lá no Facebook, Lisa Gomes Repórter, e também no Instagram, @LisaGomesRepórter. Até o próximo vídeo.